Você já notou, de repente isso pode estar acontecendo com você, que algumas pessoas jovens, numa faixa etária considerada bem jovem, podem estar apresentando já cabelos brancos, uma raiz que nasce toda com cabelo branquinho, isso num momento da vida, vamos dizer assim, inesperado. Por que será que isso acontece? Hoje a gente vai entender o porquê, né? O que pode estar havendo aí, se de repente tem relação com hábitos, com alimentação, com tantas coisas, né? Para saber dos cabelos brancos nessa fase jovem. E aí a gente convidou mais uma vez, ela que vem da aula, a dermatologista a doutora Maria Bussadi. Bem-vinda! Bom dia, prazer sempre tê-la aqui. Eu queria começar o nosso papo, na verdade, com uma curiosidade, antes da gente apresentar de fato qual é o problema e indicar aí quais as possíveis causas, então, para esse quadro acontecer. Hoje, a gente pode dizer assim, que mais pessoas têm apresentado o quadro, então, do cabelo branco numa faixa etária jovem, ou isso já vem de muitos anos e antes as pessoas até não ligavam tanto, não procuravam tanta ajuda e não era algo tão pontual? Não, realmente hoje com a vida, com relação com o estresse, mudanças de estilo de vida, realmente o aparecimento de cabelos brancos está sendo muito mais precoce, né? Olha só. Porque realmente o aparecimento dos cabelos brancos numa idade um pouco mais precoce tem uma tendência genética, tá? Nós temos um gene que é relacionado com a canice. Canice é o nome médico para cabelo branco precoce. É o gene IRF4. Então, se seu pai teve cabelo branco com 20 e poucos anos, com 30 anos, você tem uma tendência familiar a ter cabelo branco precocemente, tá? Mas independente, nas pessoas que não têm o gene e com 30 anos começa a ter cabelo branco, é muito relacionado hoje com o estresse oxidativo. Então é o que a gente vai falar um pouco aqui hoje sobre hábitos de vida, alimentação, oxidação, porque o estresse nada mais é do que uma oxidação. E aí? Imagina um ferro que oxida, que enferruja. O estresse acelera essas substâncias que enferrujam. Que coisa! Agora sim, o que a gente considera uma faixa etária precoce, então, para o aparecimento? Depende da raça. Na realidade, cada raça tem uma faixa etária relacionada com o aparecimento dos cabelos brancos. Nos caucasianos, nos brancos, de 35 a 45 anos. Nos chineses, nos asiáticos, de 45 a 55. Já nos negros, né, tem uma vantagem que a partir de 55 anos, os negros têm uma tendência a ter cabelo branco muito mais tardio. Puxa. Então, é racial. Então, em cada raça, dependendo dessa faixa etária, então, num branco, a partir de 30 anos, é cabelo branco. Né? Então, a partir de 35, você já pode até falar que é normal. Que é normal, Antes disso é precoce. Antes disso é precoce. E tem que reavaliar como é que está o estilo de vida, pode ter associação com algumas patologias, com algumas doenças, então tem que ser investigado também. Tem que rastrear tudo. E aí, uma pergunta até, se a gente sabe que tem um gene que está envolvido, hoje a gente consegue descobrir com algum exame? Não se faz ainda na prática clínica, não. É muito mais em pesquisa, em níveis de pesquisa, não se faz na prática. Você não chega no consultório e fala, eu quero fazer urgência, eu vou ter cabelo branco. Isso ainda não existe na prática clínica, mas em muitos estudos, sim, né? Então a gente acaba pegando muito mais para amostragem familiar, né? Então a questão familiar influencia muito, mas muito mais hoje do que a história familiar são hábitos e estresse. O estresse. Gente, olha que interessante. E aí, a pessoa, a gente vai mostrar inclusive um caso, a gente tem uma sonora bem interessante, de uma mulher que começou a ter cabelo branco com 16 anos. Então assim, uma menina, né, uma adolescente, e aí a gente vai poder entender um pouquinho essa parte do estresse. Só que, quando a pessoa apresenta o quadro, né, e chega para rastrear, então a parte genética tem grande contribuição. Como é que você consegue detectar essa parte de estresse e hábitos de vida? O que compromete realmente? O que compromete? Na realidade, você vai fazer algumas doenças associadas. Doenças da tireoide, tá? Doenças tireoidianas, que você modifica todo o metabolismo, tá? Doenças com hipercortisolismo aumentado, doenças síndrome de ovário policístico, todas as doenças que você altera os hormônios relacionados com o estresse, você pode ter uma
aparecimento um pouco mais precoce. Tá. Porque, na realidade, quando você tem o pelo, você na base dele, você tem o melanócito, que é quem produz essa melanina. Tá. E esse processo da produção dessa melanina, quem dá a cor ao pelo, ele é já uma produção de oxidação ali. Entendi. Então, tudo que você aumenta, né, aumenta o nível do MSH, que é produzido na hipófise, você pode piorar e acelerar essa oxidação. Olha só, e a gente tem um ilustra que mostra exatamente isso, pra gente ter uma ideia aí dessa parte, da falta dessa melanina, então, e aí ele nasce branco, né? Olha então, lá. ali vem um aparecimento, a partir dependendo de cada faixa etária, né, dependendo, né, de raça negra ou não, você começa a aparecer. Agora no vídeo mostrando como é a produção da melanina. Nós temos 2 tipos de melanina, a eumelanina, tá, que dá a pigmentação em pacientes mais de cor morena, e a feomelanina, que dá para os pacientes mais louros, né? Tá. E a mistura dessas 2 melaninas dão todos os tipos diferentes de cor de cabelo. E ali é onde a produção das células troncos do melanócito é onde produz nesse melanócito a cor do cabelo. Com o tempo e a idade, isso vai decaindo naturalmente também. Essa melanina é produzida nessa raizinha e ele vai sendo distribuído em toda a haste. Então, essa haste vai crescendo e vai se pigmentando, Tá. né? Então, essa pigmentação durante a vida, né? Você tem uma tendência genética à cor do seu cabelo. E ali, olha, com a idade, você vai tendo uma queda da produção do melanócito. Isso é fisiológico. Fisiológico. Além do que, além do estresse, a idade, naturalmente, é o que vai levar ao cabelo branco, né? E você vai ter uma morte dessas células do melanócito. E aí, Ali claro, você vai- primeiro é só uma parte do cabelo, de repente ele vai tomando outras vai áreas. tomando outras áreas e vai sendo, né, extenso. Porque, além da alteração da cor, o cabelo envelhece. A gente não sabe, o cabelo tem um envelhecimento natural. Tanto que em pacientes muito jovens, você vê aquele cabelo grosso, aquele cabelo mais espesso, só que com o envelhecimento o cabelo afina. Naturalmente afina. E atualmente as pessoas fazem muita tintura, muita química e já vai estragando mais ainda o cabelo, né? Isso também detona. Detona, estraga muito o cabelo. Não tem influência na pigmentação. Tá. Não tem influência, eu pinto, é uma dúvida muito comum das pessoas. Eu pinto muito o cabelo, comecei a pintar, ele ficou mais branco. Isso não é realidade. Cientificamente isso não é comprovado. Tá. Então, não tem influência. A questão de você tingir demais, usar química demais, é que você vai estragar a fibra do seu cabelo. E como ele já envelhece, Já envelhece mais fino, você vai estragando mais ainda, né? Tá. Eu costumo falar assim, imagina seu cabelo como se fosse uma árvore. Você tem uma árvore e você tem uma raiz, né? Então, e você tem a parte de volta da árvore é a casquinha, que é a cutícula. E dentro está o pigmento. Só que você vai agredindo a longo prazo, essa árvore vai ficando mais fina, você vai matando essa raiz e depois você só consegue produzir uma árvore muito fininha que não tem mais vida, que né? não tem mais pigmento. E aí, a gente vai colocar a perguntinha e aí vamos entender que você trouxe várias coisas e eu acho que Isso. alguns elementos, vitaminas, princípios ativos podem ajudar. Isso, alguns princípios ativos. Não tem, é muito difícil estudo para cabelo, para evitar cabelo branco. Não tem milagre, gente. Tá. Não tem assim, existe uma fórmula milagrosa, saiu agora publicado, tem um estudo publicado com catalase, que é que você tomaria catalase e acabou o fim dos cabelos brancos. Isso não é real, isso é experimental, tem um trabalho publicado com a catalase, que é uma substância nova, muita gente vai ouvir falar que é pseudocatalase. Estão tentando individualizar e reproduzir estudos, mas ainda não é usado na clínica com segurança. Mas é uma promessa, tem uma publicação, é uma coisa que pode vir a ser usada. A catalase, que é uma substância oral para evitar essa oxidação. Desse gene que você comentou. Você evita o melanócito, você mantém a vida útil do melanócito, Olha não só deixa que ele legal. oxidar. Futuramente, tá? pode ser uma opção. O que a gente usa no dia a dia são substâncias antioxidantes, tá? Dentre elas, o que tem mais evidências científicas é o quê? Vitamina C, resveratrol, que é antioxidante, derivado do vinho, Tá. né? Todas as substâncias que têm ação antioxidantes vão não só para prevenção, como também prevenção de cabelo, mas questão de rosto como um todo, corpo, prevenção de envelhecimento, tá? De pele. De pele. Outra coisa, BCA. O que é BCA? São as proteínas. Cabelo é feito de proteína também. Além do pigmento, tem a queratina, tem a proteína. Então, muita gente faz dieta, vive de dieta, o cabelo vai estragando, vai afinando e envelhece muito mais rápido. Precisa né? repor. Repor também, porque a alimentação, em quem faz dieta. O ideal é ter uma alimentação correta.
reta. O ideal é você tirar tudo isso da sua dieta, que é a melhor dieta que a gente fala, é a minha dieta mediterrânea. Mas, quando você não tem uma alimentação saudável, você lança mão de suplementos sempre com orientação médica. E sempre ali presentes no exame laboratorial, que há uma falta, né? Ferro, dosar ferro sempre aos pacientes, né? Ferro, ferritina, avaliar a doença tiroidiana, como a gente já falou, os hormônios androgênicos, tudo isso está influenciado na saúde do cabelo. E se a pessoa está num descontrole metabólico... Metabólico, isso influencia e favorece muito o aparecimento de cabelos brancos. Entendeu? Tá tudo ligado com esse assunto, com o assunto de daqui a pouquinho, tá tudo ligado. Perguntinha do público, doutor, olha lá, quem escreveu pra gente? Obrigada, Rose, um beijo. É verdade que o cabelo branco quebra mais fácil? Não, não é verdade. O cabelo branco, ele é só uma alteração da pigmentação. Ele não é uma alteração da fibra. Pelo contrário, alguns pacientes até têm um pouquinho mais espesso o cabelo, porque você acaba espessando a produção maior de queratina do que da melanina. Da melanina. Isso. E não tem relação com queda capilar? Não tem relação. O cabelo branco não tem relação. A única relação que a gente vê, o quê? Que quando você tem um período maior de estresse, tudo isso, você pode ter cabelos brancos e queda associada. Entendi. Mais uma perguntinha. Olha lá. Obrigada, Laurência. Um beijo pra você. É verdade que se arrancar os cabelos brancos, eles podem aparecer mais? Não, isso não é verdade. O único problema de você arrancar os cabelos é o quê? Quando você vai fazendo uma tração muito grande, sempre ficar traumatizando o couro cabeludo, você faz uma alopécia por tração. É igual uma árvore. Você arranca a raiz várias vezes, depois ela não vai produzir mais. Você faz uma lesão no bulbo. Então, ali no bulbo. Então, é importante não arrancar. E tem uma doença que é de pessoas que de tricotilomania, que as pessoas arrancam mesmo. E quando fazem muitos alisamentos, fazem muita química, você faz uma alopécia cicatricial, que não volta ao pelo. Olha, gente, então muito cuidado e claro que se você conhecer alguém, procure ajuda. Vamos ouvir agora as palavras da Sofia Matias, que é uma cabeleireira e que teve muito jovem os cabelos brancos. Na tela. Olá meninas, eu estou aqui para falar um pouquinho de cabelo branco. E como eu sou cabeleireira, eu vou usar a minha experiência. Eu comecei com cabelo branco, tipo, uns 16 anos. E pintava, na verdade, não, porque os brancos nunca me incomodou. E como agora virou moda, minhas clientes me pedem e tudo mais, e assim, tem muita gente que tem a preocupação de achar que tipo, eu tingi o cabelo e por isso o meu cabelo ficou branco. Não, não tem nada a ver tingir cabelo e ficar branco. E aí agora, como tá em alta, aí o pessoal vê um cabelo. Sim, mas você pode estar deixando seu cabelo fazendo umas luzes, mas isso tudo é uma outra história. Mas assim, eu só quero falar que não tem nada a ver a tintura, mas a questão de estética mesmo, né? Mulher, tipo, para homem é super interessante. Meu filho tem 22 anos, já tem bastante cabelo branco, enfim. Mas não influencia em nada. E assim, para ficar, no caso, né, realçar mais o branco, precisa ter alguns cuidados sim. Ter um bom shampoo, com pigmento geralmente o roxo. Cinza também, mas o roxo é o mais ideal. Então, por isso que é bom estar sempre procurando um bom profissional. E eu acho que vocês vão gostar, minhas clientes estão adorando, tá? É isso, beijo. Tá aí, obrigada, Sofia Matias, cabeleireira, pelas palavras. E você já tinha colocado, né, doutora, não existe essa associação, então, de tingir muitas vezes e por isso ele começar a nascer branco. Não. Como ela falou. Não tem relação. Porque, na realidade, o pigmento que você coloca é na fibra externa, quando você vai pigmentar. Não, você não mexe em nada onde é produzido o cabelo branco. É na raiz onde é produzida essa melanina. Então, não influencia em nada a pigmentação externa ali. Tá. Pelo contrário, só estraga a fibra se for feita de forma errada, né? Você trouxe mais 2 elementos que podem ser importantes também. E tem dica, hein, gente? Porque eu acho que a pessoa que começa a perceber um cabelo branco antes da hora, ela tem 2 opções. Ou ela esconde ou ela assume.
não tem muito jeito, né? Então a gente vai falar sobre isso também, até porque fica aquele desconforto. O que fazer agora? Até a gente falou na matéria que está em alta e tal, porque tem muita gente assumindo e que de fato tem cabelos belíssimos, brancos e enfim, que dão todo um visual, um look e tal. Mas para quem não quer assumir, tem dica daqui a pouquinho. Isso. Esses dois que você trouxe, doutora. Esses daqui. Então, o que é isso aqui? Ômega. Tem alguns estudos recentes com o uso de ômegas dos ácidos graxos essenciais, melhora um pouco essa produção da melanina e diminui um pouco a ação da peroxidase, que oxida mais rápido. Além do ômega, também glutamina. Glutamina melhora um pouco a questão da imunidade, do microbioma intestinal. Então, você diminui também as toxinas inflamatórias. Então, é um todo. Além de vitaminas do complexo B, uma coisa que a gente usa muito, orienta nossos pacientes a fazer, além de tirar da alimentação, também uma suplementação de uma forma moderada, né? Não, e a gente sabe que hoje tem muita gente seguindo um estilo de vida vegetariano, veganos, e aí que muitas vezes pode ter uma falta de... Isso é um perigo, né? Porque a questão das pessoas irem para uma... se chama ortorexia, então é uma alteração e conforme você de alimentação, né? Então isso você tem que tomar cuidado. Muita gente levando estilo de vida sem orientação, comendo, passando a ser vegano sem orientação. Então você começa a fazer deficiência de vitamina B. A maior parte dos pacientes tendo queda de cabelo, canice precoce, muito relacionada com a alimentação. Então essas ortorexias, essas alimentações muito restritas, restritivas, influenciam diretamente na pele e no cabelo. Então se você quer mudar o estilo de alimentação, procure um profissional correto, porque senão você começa a ter danos. Então não pode ir no achismo, eu vou lá, acho que é legal ser vegano, acho que é legal ser... Então tem que ter orientação, porque cabelo é proteína, gente. Então se você não come proteína, não ingere proteína, você não vai ter um cabelo bom. Então você fica fazendo dieta e come igual passarinho o dia inteiro. Então não vai ter cabelo bom. Então tem queda de cabelo por quê? Passarinho, é verdade. Não come direito, tá todo mundo querendo ser magra, entendeu? Magra, bonita, elegante, sem comer direito. Passando fome. Passando fome. Que a gente já e aí viu você aqui começa que não é o a ter caminho. síndromes desabsortivas. Então muitas das quedas de cabelo que chegam pra gente no consultório é o quê? Puramente alimentação. As pessoas começam a fazer por conta própria alimentações irregulares, que aí pioram muito. Então tem que ter uma abordagem geral, mas é muito essa mania. Aí fica todo mundo flácido e magro. Então vamos comer direito, comer proteína, ter alimentação correta, tá? Fazer atividade física. Atividade física que é o que faz a diferença. E doutora, você sabe que agora juntando um pouquinho das coisas, não sei se tem pergunta aí relacionada a isso, algumas mulheres podem ter, então, o surgimento do cabelo branco e até... da queda, enfim, numa pós-gestação, porque a mudança metabólica é muito grande, de hormônios é muito grande, e até o do estresse. Do estresse. Quando nasce bebê, né? O estresse metabólico. É porque a gente ainda não consegue dosar. A gente fala estresse, todo mundo fala assim, tudo é estresse. Não é questão isso. Porque hoje em dia a gente não consegue dosar o quanto do estresse que eu tenho. Né? Eu não tenho um hormônio que eu puxo, aí vou dar o estresse em qual grau. Todo mundo fala, vai dosar cortisol. Cortisol é influenciado por vários outros fatores. Então não tem. Então, mas clinicamente a gente consegue, né, evidenciar nesses pacientes sintomas clínicos de estresse. Então, pós-gestação, toda mudança hormonal ocorre esse eflúvio telógeno, que é aquela queda aguda. E quanto antes, precocemente for tratada, melhor será. É a partir do 3º, 4º mês, tem que já começar a ser tratada. E é possível... Não, e eu acho muito bacana você tocar nesse assunto, porque as pessoas no momento da gravidez, até tem perguntas de gravidez, a gente vai colocar... Claro, acham que assim, nada é possível. E às vezes existem suplementos que são maravilhosos e que são permitidos durante a gravidez. Eu mesmo cuidei do cabelo a gravidez inteira. Isso. Porque eu já tive queda e tem que cuidar. Tem que cuidar, tem que fazer suplementação com orientação, tem os polivitamínicos que os ginecologistas prescrevem, então, ter uma alimentação balanceada, que isso influencia. E precocemente, quem tem uma tendência, né, alopecia androgenética, que é aquela calvície familiar, quanto antes tratar melhor. Porque depois para repilar fica muito mais difícil. É mais difícil. Tem perguntinha, olha lá. Quem escreveu pra gente? Obrigada, Cláudia. Beijo pra você. Podemos suplementar a melanina para driblar o aparecimento dos cabelos brancos? Pergunta é boa. Não dá ainda. Infelizmente não. A grande questão é assim, você pode usar as pigmentações. Hoje no Brasil são as maquiagens para cabelo. Você não pode melanina. Hoje a catalase tem muito estudo, né, oral, que ela estimula e não deixa essa degradação da melanina. É o que tem de mais estudo que está se pesquisando, né? Mas, infelizmente, não dá. Ainda não dá. Vou lá e já volto, mandem perguntinhas. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse aqui. Vamos deixar no ar? Então, na tela, quero ver quem escreveu pra gente. Chegaram várias, doutora, bombando aí, ó. Aparecida, um beijo pra você. Ativos naturais, juntamente com silício orgânico, sabe tudo aí, Aparecida. Previne os fios brancos? De fato, ele pode prevenir ou qual na realidade seria aí a função?
O silício, realmente, hoje a gente usa muito para queda de cabelo, melhorar a qualidade da fibra e espessamento da fibra. Não tem evidência para canice precoce, para cabelos brancos, mas a gente usa, sim, como um auxiliar. Então, eu não posso falar para paciente aquilo que eu não tenho comprovado. Perfeito. Mas a gente usa como para saúde capilar. De certa usado, de certa forma, ele é usado, sim. É usado, sim. Tá aí. E normalmente, quando a gente fala até desses princípios ativos naturais, eles não têm contraindicação. Contraindicação tem que ser orientado sempre, porque a questão de mulheres gestantes, amamentando, não pode ser usado. Pessoas que têm insuficiência renal, insuficiência hepática, porque é de compra livre esses medicamentos. Então é um perigo das pessoas acharem que suplementar, porque a hipersuplementação também é danosa, por mais que seja planta. Por exemplo, existe um estudo chinês muito importante para cabelos brancos, que tem uma planta chinesa, que já é usado muito na China, é distribuída também no Japão, que chama Foti. Essa planta Foti chinesa tem muito estudo em andamento para cabelos brancos. Então, mas só que é uma planta que é tóxica. Olha. Então, ainda não se tem a dose terapêutica dessa droga, segura dessa droga. Então, por mais que sejam vitaminas, tem que ser sempre orientado. E olha, gente, muitos estudos, então tem muita coisa que futuramente, logo mais, teremos aí as comprovações. Deixa eu chamar agora a Sandrinha. Tá aqui, já, vem pra cá. Gente, a Sandrinha é demais divertida. Doutora tava rindo com a Sandrinha. Você vai sentar aqui bonitinha, olha que belezinha. Porque Sandrinha assume os cabelos, não é verdade? É um charme. E aí a gente vai mostrar o que tem hoje, que pode dar aí uma escurecida nesse cabelo, Sandrinha. Combinado. Topa? Topa. Topa ao vivo? Topa. Ótimo, então fica sentadinha aqui. Doutora, eu vou pedir para você vir por aqui. Temos hoje, então algo, né? O que é interessante, hoje a gente já tem no Brasil, nos Estados Unidos já, né, recentemente também chegou agora no Brasil, as maquiagens corretivas para cabelo. Porque as mulheres têm que ficar fazendo tonalizante, tinta, tem que perder um tempo do trabalho para ir no cabeleireiro. Sim. Então isso aqui pelo menos prolonga, você pode, não faz mal pro cabelo, não estraga a fibra, é uma tintura pro cabelo. Como você tem tinta para passar na pele, para ficar pigmentada, para ficar mais morena, maquiagem pro rosto, agora é uma maquiagem de cabelo. Daí que não pode usar, isso aqui não tem contraindicação, nem gestante, e a gente aplica, é de simples aplicação. Vou aplicar fazer o teste na Sandrinha. É que na hora que eu cheguei, eu apliquei na Sandrinha, ela falou assim, não, eu gosto de cabelo branco. Não, Cláudia, você ela levou um susto. Levou um susto, ela saiu correndo. O que ela tá fazendo comigo? Levei um susto. Então, depois eu tenho que apresentar pode pega aqui. Então, é de fácil aplicação, olha. E você, ó. Olha lá que legal. Você tinge, é que não é da cor dela. Aí você consegue a tom no segundo do cabelo. Mas fica muito pode legal. Chegar aqui pra olhar. Olha isso aqui. Vou fazer aqui, ó. Ele também... Ele tinge e não tem problema. Aí você lava, ele sai. Então, é um pigmento... Tem para cabelo claro para todo tipo de cabelo. E você tem várias cores. Assim, que tem, assim, já um fundinho aparecendo, muitas vezes de couro cabeludo. Isso, de couro cabeludo pode ajudar muito. Então, ela pelo menos prolonga, protela o uso da tintura. Porque isso aqui você lavou, sai. Então, você pode reaplicar quantas vezes for. Não faz oclusão, não dá dermatite. Então, essas maquiagens agora estão ajudando muito as mulheres com cabelo branco. Não, porque as meninas tentam tudo e muitas vezes você pode usar alguma coisa tóxica que vai para corrente sanguínea, couro cabeludo, dá uma alergia, pode ser perigoso. Isso. Então, ter aí você na vê como bolsa, pigmenta na hora, na bolsa. Não tem tempo lá retocar a fibra. Sandrinha, ficou chique. Deixa eu ver. Nossa, a Sandrinha tem que mudar o tom. Você gosta? E não resseca também. E não resseca. Tá bom. Ela tá preocupada. Não, fica tranquila. Tá bom. E a doutora pode ficar tranquila. Confia. A doutora Maria sabe tudo. Você fica tranquila que você tá linda. Olha lá que belezinha. Você pode ficar aqui? Deixa eu chamar agora. Edeli, vem pra cá. Você tá microfonada? Tá? Oi? Vem cá. Olha só que cabelo mais lindo. A gente vai aproveitar que ela está aqui. Deixa eu te dar beijo, bem-vinda. Doutora Maria Bussard, que trabalha junto com a gente, está sempre aqui. Conta um pouquinho, você teve aí uma experiência também precoce, né? Sim, eu comecei com 20 anos de idade a ter cabelo branco. Aos 25 eu já comecei a ter que fazer luzes, essas coisas. E a partir daí desencadeou muito. Em 2011 foi a última vez que eu pus tintura no cabelo. A partir daí eu comecei a cortar cada vez mais e assumir. Porque realmente começou a me aparecer muita dermatite. Então, isso é importante falar. Uma dermatite que era incrível. Eu passava tintura num dia, não acontecia nada. No dia seguinte, eu ia lavar o cabelo, essa região aqui ficava totalmente avermelhada. Favorece, então? As tintas, na verdade, que tem que tomar muito cuidado, porque quem tem cabelo branco
pinta a cada 15 dias, semanalmente. A cada 10 dias. A cada então, 10 dias. você faz essa agressão com tinta constante, e não é assim, mas eu usei a tinta, uso a vida inteira e tá me dando. Então não é a tinta. Você pode desencadear alergia mesmo usando o mesmo produto há anos, tá? A rena, quem às vezes quer optar por rena é extremamente alergênica, pode dar muita dermatite. Então aqueles pacientes que têm aquela coceira no couro cabeludo constante, começa a fazer umas feridas, realmente pode ser a tinta. Então primeiro tem que trocar o tipo de tinta, tentar tinta sem amônia, tá? E hoje ir para a linha do sulfato free, paraben free, que são todos os cosméticos que estão vindo sem conservantes que agridem tanto o couro cabeludo. Olha que interessante. Então, assim, as dicas que a gente orienta é o quê? Tentar espaçar ao máximo a tintura, por isso que essas maquiagens conseguem protelar um pouco o tempo entre as tinturas, tentar ir para a linha mais de tonalizantes, é um pouco mais difícil você manter a cor com tonalizante do que tinta, porque quando você coloca a tinta, você tem que abrir a casquinha da árvore para botar o pigmento lá dentro. Quando você usa só o tonalizante, ele vai em volta da árvore, então agride muito menos a cutícula do cabelo, né? Então, você consegue ter um cabelo muito mais saudável. Então, essa questão de dermatite, então, observar. Às vezes você tem uma coceira crônica no couro cabeludo, pode ser o quê? De tinta de que você usa há anos. O excesso né? do contato. O excesso do contato, porque as tintas fazem uma dermatite de contato. É um dos principais fatores de dermatite de contato. Né? As tintas. As tintas. Mas você tá elegantérrima. Então, aí eu resolvi assumir, todo mundo disse que não ia ficar bom, eu falei, olha, o máximo que pode acontecer é eu voltar a atingir, concorda? Mas então, deu certo. Eu gostei, toda semana eu fotografava o cabelo, toda semana. Aí eu tava gostando, eu falei, quer saber uma coisa? A partir de agora vai ficar assim mesmo. Olha lá, que linda que ela está, elegantérrima, vovó. Obrigada, com aquela meu amor. Neta mais linda, obrigada, Muito viu? obrigada, Até daqui a obrigada pouco. mesmo. Até daqui Seus a pouquinho. recados são sempre maravilhosos. Obrigada, aí, meu ó. amor. Tá Obrigada. vendo, gente? A gente tem que pensar nisso também. Tem mais perguntinha pra você, tá bombando aí, ó lá. Mulherada com dúvida, aproveitem, hein? Tamires, obrigada, um beijo. A partir de qual idade é normal aparecer os cabelos brancos? Então, vamos retomar um pouquinho, a gente falou isso no início, até pra você ficar ligado. Até tem uma tela ali com as idades. Então, depende da raça, tá? Então, raça, os brancos, realmente a partir de 35 a 45 anos, primeiros. Os pacientes, os asiáticos, de 45 a 55. E os negros a partir de 55 anos. De 55 anos. Os primeiros. Levam aí a vantagem, até pela melanina. Olha que pela melanina. Aí, mais perguntinha. Obrigada, João. Um beijo pra você. A biotina pode ajudar no combate ao aparecimento dos fios brancos? Então, aí mais um princípio ativo usado, né? Sim. A biotina, na verdade, ela é um derivado do complexo B. É uma vitamina que a gente usa muito para cabelo. Além de melhorar a fibra, ela também atua no bulge e ela melhora e diminui um pouco esse processo de oxidação. Então, é uma das drogas, um dos medicamentos utilizados na prevenção. Tá aí, legal. Ah, então, porque quando a gente fala em prevenção, você que, por exemplo, a Ideli contou a história dela, tem 3 filhas. As meninas, até do que eu conheço, não estão com o cabelo branco, mas tem mais chance. Isso. Então, a gente pode prevenir. Prevenir. E controlar o estresse. O exemplo que eu dou às vezes nos pacientes, lembra do Obama, tá? Presidente, quando ele assumiu. Vê o Obama, depois, pode ser 5 anos, 10 anos depois. Cabelo branco extenso. Você vê como o estresse é uma forma de você olhar o envelhecimento que o estresse produz. Verdade. Então, a canice precoce, porque o negro não era para ter ele naquela idade, aquela quantidade de cabelo branco. Então, ele deixou de ser um menino ou não, senhor, em muito pouco tempo. Então, na prática clínica, o que você olha ali, realmente o que o estresse é a oxidação. Vamos mudar daqui a pouquinho na nossa confraria, que a gente vai falar um pouco até de alimentação, e se você tiver alguma dica de como dar uma burlada. É tão difícil, eu acho que, mas é muito pessoal e todo mundo tem a sua dica pessoal de tentar burlar o estresse. Você tem alguma, doutora? Meditação, eu medito sempre, faço yoga, então essa coisa de manhã e de noite, pelo menos 5 minutos, essa questão da meditação, você aprender a respirar, você acalmar a sua mente, porque você, o dia inteiro, você já acorda, já está ligada, 100%. E a gente não tem períodos durante o dia de acalmar a mente. É verdade. Então, você controlar a mente com a meditação, hoje cada vez mais está voltando, você conseguir meditar, técnicas de mindfulness, de você conseguir concentrar. Eu estou fazendo isso aqui agora, eu vou fazer isso agora. Eu não estou preocupada com tudo que está acontecendo. Aí você consegue colocar sua mente funcionar de uma forma muito melhor e muito mais eficaz. Porque todo mundo focar. Então, você focar. E meditação é uma técnica tão antiga, tão fácil e tão barata que todo mundo pode aprender a fazer, né? E tentar
para ter uma vida menos estressante. Por quê? O estresse está aí, não tem como. Então, como lidar? A questão da internet, de celular, você tem atitude de todo mundo, mas você acalmar a mente. Então, o segredo, pelo menos 2 vezes ao dia, acordar, respirar, respiração abdominal, se perceber, que as pessoas não se percebem muito, né? Acabam se percebendo, vai no automático. Verdade. Todo mundo vai no automático, vai indo, ninguém para. Porque a gente tem a rotina, então a rotina te leva, então, né? meditação é a dica que eu dou para todo mundo. Muito bom. Tem mais perguntinha na tela. Obrigada, Bianca. Um beijo. Algum alimento pode ajudar a prevenir o cabelo branco ou até atrapalha aí, né? E ajuda no surgimento dele? Não, alimentos realmente para ajudar os ricos em vitamina C. Na prática, bom, barato, laranja, morango, limão, tudo que tenha muita concentração de vitamina C. Cranberry, no Brasil não é muita coisa, mas tem uma concentração muito alta. Açaí, que tem muitos, né, no Nordeste. Então, alimentos ricos em vitamina C, alimentos ricos em selênio, tá? Então, castanha do Pará, nozes. Selênio também entra como um cofator com prevenção do queda de cabelo. E derivados do complexo B. E carne, gente. Como frango, ovo, carne, proteína animal pode garantir de certa forma mais do que as proteínas tofu, vegetais. Onde tem, né, quem é vegano, tofu, que tem fonte tem muita proteína também. Tá aí. Tem mais perguntinha? Na tela. Obrigada, Beatriz. Um beijo. Quais dicas você dá para quem está passando pela transição da tintura para o cabelo natural? Boa pergunta. Interessante. Assim, tintura para o cabelo natural. Tenta sempre hidratar, tá? Hidratar muito a fibra, ir cortando e tomar os suplementos que o cabelo vai crescer um pouco mais rápido, tá? Então, biotina, BCAA, uma coisa simples, esse shake de proteína para o cabelo e cresce um pouco mais. Uso de silício orgânico, então o cabelo cresce um pouco mais rápido, um pouco mais forte, ir cortando as pontas e hidratação, repondo a cutícula para poder ter um cabelo mais saudável. Até para aguentar essa fase, tendo ele mais curto e tentando acelerar o crescimento com esses princípios. Vai mais rápido essa mudança. E se assumir, né? Quem quer ter cabelo branco, não é que seja um problema ter cabelo branco. A questão da liberdade. Sim. Você se assumir, isso é muito interessante. Quero ter cabelo branco? Vou ter. Então, ter essa liberdade também de querer assumir ou não. Eu não imagino Edeli com outra cor de cabelo. Isso aí. Não, é interessante a gente pensar nisso também. A pessoa cria ali uma marca e tal, um visual dela, e eu acho que fica muito boa, isso é importante. Autoestima e o cabelo super bonito, né? Super hidratado e com brilho, que é o mais importante. Tem mais uma, né? Mais uma, temos tempo. Obrigada, Márcia, um beijo pra você. Tomar comprimido para prevenir o cabelo branco, funciona? Então aí, assim, é o que tá todo mundo perguntando da prevenção. Então vamos fechar com tudo que a gente pode fazer, que pode ajudar a prevenir, mas que isso não está cientificamente comprovado. Não existe milagre. Se alguém falar assim, olha, eu previno o cabelo branco, tem um milagre, tem uma pílula, não existe. O que existe são substâncias que a gente orienta com embasamento científico, como antioxidantes, porque o cabelo branco é uma oxidação precoce, então a gente orientando de uma forma correta, né, com esses antioxidantes, a gente consegue prevenir um pouco, diminuir o processo, né, o tempo do processo de aparecimento dos cabelos brancos. Agora, não existe uma pílula milagrosa. Tem muita coisa ainda em estudo, mas o que a gente faz são os antioxidantes orais hoje em dia. Tentar controlar o estresse. Isso. Você contou. Tentar ter uma alimentação adequada, balanceada, praticar atividade física. No final, gente, tudo acaba entrando, encaixando para uma saúde do corpo todo. É o que eu falo, é o progressivo, é o dia a dia. Porque todo mundo quer o milagre, quer lá na frente, mas não sabe que tem que plantar o dia a dia para poder o quê? Alimentação correta, suplementação, orientação para ter uma vida saudável e beleza. Isso aí. E mente saudável, né? Com a meditação que você comentou há pouco. Isso aí. Vou agradecer, doutora Maria Bussadi, dermatologista. Sempre muito prazer tê-la aqui. Vou deixar um agradecimento para vocês da clínica. Maria Bussadi, uma verdadeira aula. Chegaram muitas perguntas. Depois eu respondo. Claro que você será sempre muito mais que bem-vinda para a gente responder em outras oportunidades. E se vocês quiserem rever mais assuntos ligados a essa parte, acho que chegou, inclusive, perguntas de queda de cabelo, que é um assunto sempre Posso falar de forte. Doutora, volta para comentar. Obrigada mais uma vez. Sempre um prazer.